Vamos resolver um exercício sobre conjuntos numéricos. Observe os números: menos 35, raiz quadrada de 3, 40 quintos, 1,222, π, 0,444, e continua de forma contínua, menos raiz quadrada de 2, e 1/7. Letra A. Quais deles são números naturais? Letra B. Quais deles são números inteiros? Letra C. Quais deles são números racionais? Letra D. Quais deles são números irracionais? E a letra E. Quais deles são números reais? Voltando ao item A, quais deles são números naturais? Os números naturais são aqueles que usamos, são aqueles números que usamos para contar, incluindo o zero. Então vamos voltar aqui e observar os números. Menos 35 não é um número natural. Raiz quadrada de 3 também não é um número natural. 40 quintos é um número natural. Por mais que apareça aqui como forma de fração, se você resolver 40 dividido por 5, vai dar um número natural que é 8. 8 é um número que tem a ideia de contagem. Eu tenho 8 canetas, 8 lápis. Então, podemos contar. Então, quais deles são números naturais? O 40 quintos é um número natural. Vamos colocar aqui. 40 quintos. Que o resultado vai dar 8. 1 inteiro 222 milésimos não é um número natural. O número π também não. 0,444 e continua de forma infinita, também não. Menos raiz quadrada de 2, também não. E 1/7, também não. Então, o único número natural desses números aqui é o 40 quintos. Letra B. A letra B apresenta aqui quais deles são números inteiros. Vamos voltar aqui para os números inteiros. Os números inteiros são os naturais, incluindo o zero, mais aqueles números que são opostos aos números naturais. Então, por exemplo, 8. 8 é um número natural. O oposto do 8 é o menos 8. Então, os inteiros são os naturais, que são chamados de números inteiros positivos, o zero, e os números opostos aos números naturais, que são chamados números inteiros negativos. Então, olhando para os números, menos 35 é um número inteiro. Então, vamos colocar aqui menos 35. Então, menos 35. O 35 é um número natural. O oposto do 35 é o menos 35. Então, está aqui, menos 35. Raiz quadrada de 3 não é um número inteiro. 40 quintos é um número inteiro. Então, vamos colocar aqui 40 quintos. (1,222) 1,222 não é. Número π também não é. 0,444 também não é. Menos raiz quadrada de 2 também não é. E 1/7 também não é. Então, os inteiros, olhando para esses números, são os números menos 35 e 40 quintos. Letra C. Quais deles são números racionais? Bom, os números racionais são
todos aqueles números que podem ser representados como forma de fração. E, resolvendo a fração, podemos chegar a duas possibilidades. Eles podem ser decimais exatos ou uma dízima periódica, ou seja, um decimal infinito e periódico. Essa é a definição dos números racionais. Tudo bem? Então, olhando para os números, vamos lá. Menos 35. Bom, menos 35, eu posso escrever, vamos até colocar aqui, ó, menos 35 eu posso escrever como uma fração. Posso escrever como menos 35 sobre 1. Tá vendo? Então, menos 35 é um número racional. Então, vamos colocar aqui menos 35. Bom, raiz quadrada de 3, eu não posso representar essa raiz como fração. Então, não é um número racional. 40 quintos é. Então, vamos colocar 40 quintos. Está aqui. É um número racional. 1,222 é um número racional, já que é um decimal exato, um inteiro, e 222 milésimos. Eu posso escrever como uma fração. Então, vamos aqui representar 1,222. O número π não é um número racional, é um decimal infinito e não periódico, então não é um número racional. 0,444 e continua de forma infinita, é um decimal infinito e periódico, porque o período é o 4, então é um número racional. Vamos colocar aqui para diferenciar. Então, 0,444, onde o período é o 4, inclusive. Então, é um número racional. Menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não é um decimal infinito e periódico, portanto, não é nem exato, nem um decimal exato. Então, não é um número racional. E 1/7 é um número racional, já que é uma fração. Então, aqui 1/7. E se resolver, 1 dividido por 7 vai dar um decimal infinito e periódico. Então, esses aqui são os números racionais. Letra D. A letra D, quais deles são números irracionais? Os números irracionais são aqueles números que não são racionais, ou seja, eu não posso representá-los na forma de número fracionário ou decimal, né? Se for representar na forma decimal, é um decimal infinito e não periódico. Então, por exemplo, menos 35 vimos que é um número racional. Raiz quadrada de 3 não é racional, então ele é irracional. Então, vamos colocar aqui raiz quadrada de 3, que é um decimal infinito e não periódico. Então, 40 quintos é um número racional. 1,222 vimos que é um número racional. O número π não é racional, então ele é irracional. 0,444 continua de forma infinita, representado na forma infinita. E o número 4 é o período, né? Então ele é racional, então não é irracional. Menos raiz quadrada de 2, ele é um número irracional, porque não é racional.
eu posso representar raiz quadrada de 2 numa forma de número decimal, infinito e não periódico, e 1/7 é racional. Então está aqui representado. E a letra E, quais deles são números reais? Todos eles são números reais. Então vamos colocar na ordem 40/5. 40/5 é um número natural. E vimos que ele também é um número inteiro e é um número racional. Então, todo número natural, ele é inteiro e é racional. Tá vendo? E também é real. Bom, menos 35 é um número inteiro. Também é real. Então, menos 35. Então, ele é um número inteiro, porém não é natural. Mas ele é racional e é real. Continuando. Então, vamos para cá, para 1,222, um inteiro 222 milésimos. Então, ele é também um número racional. Olhando para cá, ele é racional, mas não é inteiro nem natural. Então, nem todo número racional é natural, nem todo número racional é inteiro. Tá? Mas todo número natural é racional, tá aqui. Todo número inteiro também é racional. Mas é real, né? O 0,2 é real. 0,444 também é um número real. 1/7 também é. Bom, raiz quadrada de 3, tá aqui, também é um número real. Ele é irracional e irreal. O número π. E o menos raiz quadrada de 2, que eu esqueci o sinal de menos aqui, vou colocar agora menos raiz quadrada de 2. Então, todos os números nesse exercício são números reais. E aí podemos chegar a algumas conclusões, né? Dizendo que o número natural é um subconjunto dos inteiros e os inteiros é um subconjunto dos números racionais. O número irracional é um número à parte, né? Porque não são racionais, e a união desses dois conjuntos, racionais e irracionais, formam o conjunto dos números reais. Então, nesse vídeo, eu resolvi um exercício sobre conjuntos numéricos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.